Estamos de volta e agora com o historiador especialista em educação física brasileira, Samuel. Explica pra gente como o método francês chegou ao Brasil. O método francês chegou ao Brasil em 1907, através de uma missão militar francesa contratada para ministrar a instrução militar à força pública do estado de São Paulo. Porém, os ideais do método francês e de seus educadores já estavam sendo debatidos em território nacional em 1905. Como ele foi consolidado e quais suas influências na educação física escolar e não escolar brasileira? Com a Primeira Guerra Mundial, em 1914, surge um surto de nacionalismo, onde a educação passou a ter mais valor, visto que era muito desvalorizada nesse período. Então, a partir da década de 20, ocorreram reformas no ensino e a educação física adquiriu maior expressão dentro do contexto escolar. O método francês, que já vinha sendo adotado pelo Exército, foi oficialmente regulamentado pelo Ministro da Guerra em 1921, que decretava a sua obrigatoriedade através do Regulamento de Instrução Física Militar. Este regulamento já refletia a doutrina do Joinville-le-Pont, sofrendo alterações em 1927, quando foi adotado oficialmente no Brasil. Como no método francês havia forte presença no Exército, foi tomado como um conteúdo a ser aplicado na escola, chegando mesmo a consolidar-se enquanto homogêneo na educação física. Em 1929, o método francês introduziu-se oficialmente na educação física civil, sendo obrigatório em todas as instituições de ensino. Cantarino Filho aponta que, em 1938, das 275 escolas existentes no país, 154 adotaram o método francês, ou seja, 56%. Em 1939, 465 escolas de 597, representando aproximadamente 78%. E, em 1940, esse percentual subiu para aproximadamente 89% das escolas. Em 1940, instituiu-se a obrigatoriedade da educação moral e cívica e da educação física para que houvesse um maior controle dos pensamentos dos jovens. Na década de 40, era obrigatório por lei a utilização de instrução militar no ensino da educação física no ensino secundário. A lei recomendava explicitamente a adoção das normas e diretrizes do Centro de Educação Física do Exército, baseado no método francês. A predominância do método francês nas escolas esteve presente ainda na década de 50 e meados da década de 60. Nos anos 70, se acentuou o processo de incorporação do esporte no trabalho escolar. Processo esse que, posteriormente, efetivou a esportivização da educação física escolar brasileira, fazendo com que o método francês caísse no desuso. Podemos notar a influência desse método nas escolas dos dias atuais? Sim, podemos notar no caráter disciplinador, no autoritarismo, nas atitudes voltadas para o aperfeiçoamento físico e na valorização dos talentos individuais mediante performance.